Vocês lembram do crime que o governo Bolsonaro cometeu contra a nossa soberania? Venderam a BR Distribuidora e entregaram refinarias estratégicas a preço de banana para o mercado. O resultado é esse: você pagando gasolina e gás a preço absurdo, enquanto acionista gringo lucra bilhões nas suas costas. Mas o basta chegou. O líder do PT, Pedro Uzai, e a Frente pela Restatização estão em campo para retomar o que foi roubado do povo e colocar nossas riquezas, como as terras raras, a serviço do Brasil. Chega de submissão. Entenda agora essa luta. Em nome da nossa bancada, em nome de todos que subscreveram este projeto, nós temos clareza do que está acontecendo no mundo e uma grande oportunidade, contraditoriamente, que o mundo nos dá para pensar o futuro do Brasil em áreas estratégicas do desenvolvimento. Se de um lado nós temos a guerra do Irã, que está repercutindo no preço dos combustíveis, no preço do petróleo, no mundo inteiro e também no Brasil, e a imprensa, vocês têm acompanhado o aumento dos preços em várias regiões do país, com percentual maior ou menor, inclusive dependendo de onde vem o combustível, de qual refinaria vem, se vem da Petrobras ou se vem de outras refinarias, inclusive privatizadas. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que movimentou todas as entidades, as lideranças e o Brasil inteiro junto com nossa bancada, foi o tema que nos colocou a nu a situação da privatização da BR Distribuidora e a privatização de refinarias, principalmente no Norte e no Nordeste, que repercutiu agressivamente no preço dos combustíveis. Portanto, nesse momento atual, quando a gente apresenta o projeto de lei 1853, que propõe a reestatização desses setores estratégicos, como a BR Distribuidora, ou em várias formas jurídicas e políticas que o governo pode ter como instrumento para ter no controle de preço, no cuidado com o preço para a sociedade brasileira, ter uma empresa de distribuição de combustíveis neste país. As três empresas que monopolizam a distribuição, em grande parte definem o preço e, ao invés de ter um preço que junto com a Petrobras controla, acompanha o preço internacional e nós pagamos a conta. Portanto, hoje nós iniciamos aqui, muito mais do que uma frente interna dentro do parlamento, esse ato que acontece aqui é fazer uma frente nacional pela reestatização da BR Distribuidora e das refinarias privatizadas pelo governo anterior, pelo governo Jair Bolsonaro. Portanto, essa é a motivação que todas as lideranças estão aqui, junto, divulgando com a nossa bancada aqui, esse projeto de lei. Então, junto com as terras raras, junto com o debate de outras áreas estratégicas da soberania nacional, nós entendemos que combustível, que petróleo, gás, que é estratégico para pensar o futuro do país, que como outros setores, é estratégico para o Brasil ter nas estatais, como a Petrobras, ou outra companhia, como propomos a Terrabras, para as terras raras e não entregar, como alguns propõem entregar esses minerais raros para os outros países. Também da questão dos combustíveis, é reestatizar, construir companhia estatal para ter cuidado com o combustível e também com o desenvolvimento econômico desse país, ok? Nós apresentamos o projeto das BETs hoje, proibindo as BETs no país para fazer esse debate, porque está interferindo nas famílias brasileiras, está interferindo na economia, está interferindo na renda das famílias, no consumo de alimento, inclusive, e em processos de desestruturações familiares muito grande no país. Cada dia tem novos estudos sobre as consequências das BETs. Mais do que discutir se vai arrecadar tributo ou progressivamente, nós queremos fazer o debate de proibir as BETs aqui no nosso país. É um projeto normal que vai tramitar normalmente aqui e no momento certo nós vamos apresentar um requerimento de urgência para aprovar no plenário diretamente, não precisar ir para as comissões. Uma que se chama uma frente legal, que precisa as assinaturas legalmente, que precisa 198 assinaturas para que este estatuto seja registrado em cartório e a presidência da casa formalize. Nós temos dezenas de frentes parlamentares aqui que não são formalizadas legalmente, mas elas funcionam politicamente. E nós, enquanto fomos colhendo assinatura, que já tínhamos 109 assinaturas, para chegar a 198, nós vamos fazer essa frente nacional pela reestatização
privatização das refinarias, da BR Distribuidora ou montagem de uma outra companhia, e o projeto de lei vai dando várias alternativas e autorizando o governo buscar várias alternativas. Então, hoje aqui é uma frente que eu chamaria uma frente nacional, uma frente política pela reestatização desses setores estratégicos. E enquanto a gente vai buscando assinatura, mesmo que não consiga assinatura, nós vamos fazer a frente funcionar, mas não só com deputados. A partir de hoje, várias entidades vão indicar seus líderes para compor essa frente nacional junto com os parlamentares. Nós temos muita tarefa aqui, muita agenda. Então nós estamos agora, hoje nós já buscamos uma outra tática para buscar as assinaturas. E essas lideranças, inclusive, vão fazer nos estados a conversa com os deputados federais. Primeira tática. Segundo, estamos definindo alguns assessores nossos que cuidam dessa pauta, e nós, deputados, individualmente, eu vou individualmente conversar com os deputados. Porque a gente manda o papel, manda lá o QR Code, né? Os deputados olham mais uma frente. Nós vamos fazer as conversas individuais com os deputados, e todas as entidades aqui assumiram conosco um compromisso de fazer as mobilizações em cada estado da federação para buscar as assinaturas. Mas isso não impede, e isso é concreto aqui, nessa frente nacional, tendo ou não as assinaturas, nós já estamos trabalhando e vamos fazer o projeto andar. Tanto é que andou essa frente, que foi ouvindo todas essas entidades que permitiu apresentar esse projeto de lei. Então já o primeiro resultado da frente, mesmo que ela não está formalizada, se formaliza o primeiro ato, primeiro conteúdo, primeiro resultado desse movimento nacional, é o projeto de lei que vai tramitar legalmente, e a Câmara e o Senado vão se posicionar sobre essa matéria. Para as terras dos minerais estratégicos ou críticos. É para essa mesmo, porque a Terrabras é uma criação da atual empresa minerária do Brasil, que só faz pesquisa. Nós queremos que ela, além da pesquisa, faça produção mineral, nesse sentido, que industrialize aqui no Brasil, agregue valor aqui no Brasil e monta a engenharia toda no Brasil de terras raras, e nós não continuar sendo exportador de commodities, e as terras raras ser mais uma commodity de baixo custo para os países industrializados, que seja a China, ou seja os Estados Unidos, seja quem quer que seja. Então nós queremos montar uma estratégia nacional de desenvolvimento com empresa estatal, articulando com o setor privado, num regime inclusive de partilha. Então, quando se falou aqui das privatizações, essa foi uma do número que deu impacto, não só o óleo, não só em função da guerra, mas um mercado que não tenha uma empresa que possa produzir, do ponto de vista público, de interesse público, distribuir gás para a população brasileira. É uma necessidade de primeira hora. Não tem como uma família ficar sem gás. Como é que tu deixa só sob o controle privado o gás que vai em todas as casas, como óleo, gasolina, etc. Qualquer desses setores, como das terras raras. Eu acho que tem um debate da soberania nacional, que nós vamos enfrentar esse ano, que nós vamos enfrentar todos, e a sociedade brasileira vai compreender que Brasil nós queremos e o que a extrema-direita quer nesse país. Gente, o que o deputado Pedro Zay trouxe nessa coletiva é o que a gente grita nas ruas há tempos. Não dá para um país do tamanho do Brasil ser refém de um mercado que só olha para o próprio umbigo. O governo anterior, naquele projeto de destruição do Bolsonaro, entregou a BR Distribuidora e refinarias estratégicas de bandeja. O resultado? A gente vê na bomba. Enquanto o mundo está em crise e tem guerra afetando o petróleo, o Brasil, que tem tecnologia e recurso, fica assistindo o preço subir porque não tem mais o controle da distribuição. É um absurdo a gente ser autossuficiente e pagar preço internacional. Mas a frente parlamentar não quer só consertar o estrago do passado, ela está olhando para o futuro. Eles estão propondo a criação da Terrabras. Para quem não sabe, terras raras são os minerais do futuro, essenciais para a tecnologia e energia limpa. A ideia é parar de ser apenas exportador de pedregulho para a China ou para os Estados Unidos. A gente precisa industrializar aqui, gerar emprego de qualidade aqui e manter a soberania. É o Estado sendo o indutor do desenvolvimento e não apenas um espectador da entrega das nossas riquezas. Outro ponto fundamental que o Zay tocou e que me deu muito orgulho de ouvir foi a coragem de enfrentar as bets. Essas casas de apostas estão destruindo o orçamento das famílias trabalhadoras, tirando o dinheiro do arroz e do feijão para alimentar algoritmos de lucro fácil. Proibir ou regular pesadamente isso é uma questão de saúde pública e de defesa da economia popular. Não é só sobre tributo, é sobre gente. O recado foi claro. Com ou sem as 198 assinaturas formais agora, a frente política já nasceu e está nas ruas.
É uma mobilização com sindicatos, entidades e o povo. O projeto de lei 1853 está na mesa para retomar a BR Distribuidora e as refinarias do Norte e Nordeste. É o Brasil decidindo se quer ser uma colônia que entrega tudo ou uma nação que cuida dos seus. E você, vai ficar parado ou vai cobrar o seu deputado para assinar essa frente? A luta pela nossa soberania energética é para ontem.